E aí, ao final da aula, eu coloco ela lá no sala de aula, tá certo? Bom, pessoal, na aula passada, a gente conversou sobre os resultados da primeira gravação de testes dos podcasts, né? E a gente viu a possibilidade de ter uma segunda gravação de testes para alinhar o uso de ferramenta e essas coisas. Eu vi que alguns grupos não sentiram necessidade de usar de realizar essa segunda gravação, tá? Mas percebi que para alguns outros foi importante ter a possibilidade do segundo episódio, da segunda gravação de teste, desculpa. Tá? A gente discutiu um pouco sobre algumas lições aprendidas, de ferramentas e tudo mais, e a questão da participação dos convidados. Tá? E a ideia de hoje, eu vou passar por cada um dos grupos e vou dar um feedback a respeito do que eu consegui captar. Mas, ao mesmo tempo, se vocês perceberem que a ideia que eu capturei foi diferente da que vocês quiseram passar, aí vocês avisam, tá certo? Podemos começar pela equipe da vida de gerente de projetos. Ana, João e Dalberto. Professora? Oi, João. Bom dia. Bom dia. A Ana não está aqui, só está eu e Daberto, mas eu acho que dá para Dá falar um pra pouquinho. falar. Não, então, Combinado. pode ser? Pode. Eu ouvi os dois Falar? episódios de vocês. Vocês tiveram uma boa evolução do primeiro episódio para o segundo. A conversa ficou bem mais fluida. Eu lembro que no começo vocês tinham ficado em dúvida da necessidade de fazer a gravação do segundo episódio. Eu achei que foi bem legal. Isso. Né? Bom, toda experiência para aperfeiçoar é importante. É Legal. que, na nossa situação, a gente conseguiu conversar com o Ivaldir, ele fez uma ponte entre a gente e um gerente de projetos, que o nome dele é Matheus. Ele está marcado com a gente de gravar o nosso episódio definitivo nessa quinta. E, bom, como convidado, a mecânica, a fluidez da conversa vai mudar Muda bastante. Então, mais, né? a gente se questionou bastante sobre isso. Uhum. Mas, realmente, foi bom ter feito esse segundo episódio. E, assim, claro, depois da conversa que a gente teve com o Ivaldir, foi praticamente 1 hora, mas ele deu muito gancho para a gente pesquisar mais coisas e ver mais temas diferentes, e isso ajudou demais a gente Eu para imaginei, seguir porque mais. assim, o que vocês precisaram estudar, né, para fazer os episódios de teste e tal, foi meio como uma forma autodidata de formar uma base, né, conceitual sobre o assunto, né, e ao mesmo tempo a gente conseguir fazer, que eu acho que talvez seja difícil para vocês, mas a gente usar a ideia de Inception, sabe? É como se vocês estivessem se preparando, né, para criar um podcast, mas pensar em vocês mesmos como consumidores do podcast, entende? Não sei se Claro. dá para entender mais ou menos a ideia, porque eu acredito que o que a gente está fazendo aqui vai abrir a própria visão de vocês em relação ao curso, às possibilidades, no que é que vocês têm que direcionar a formação de vocês, caso tenha interesse por algum dos tópicos que a gente está discutindo aqui na disciplina, certo? Uhum. Então, Consequentemente, a gente assistindo os podcasts de cada equipe, a gente pode encontrar um ramo que a gente vai se sentir mais confortável de seguir ou acha inclinado, interessante. né? Tem uma percepção inicial, né? Sim. E aí, um feedback que eu tenho para dar para vocês é o cuidado em relação à questão do ruído externo. Eu não sei se acho que a segunda gravação que vocês fizeram, eu não sei se foi no Discord ou não, mas a questão da variação do volume, muito barulho externo. Eu sei que nesse contexto de pandemia é meio difícil de a gente conseguir isso, né? Mas só para Uhum. ficar atento em relação a isso, acho que vocês relataram problemas com o microfone e tal, né? Que no Anchor não dava para fazer os ajustes legais. Isso. O que complicou foi que, tipo, a gente fez o
a gente tava em reunião pelo Meet, aí eu tive que usar um software externo para poder gravar o. Entendi. Aí, Aí tipo, meio dificulta, né? que. Não tem, tipo, coisa de filtro de ruído. Aí, Uhum. não sei. Aí, a sugestão seria que vocês tentassem fazer no Discord. Eu acho que boa parte do pessoal usou o Discord e ele tem lá a configuração do filtro de ruídos. Talvez ajude nesse aspecto, tá certo? Ok. Então, tá. Aí ainda ficou faltando, não sei se vocês tiveram tempo ou não, mas em relação à página do episódio que a gente tinha combinado, né, de vocês organizarem esse conteúdo em forma de pasta, de página, certo? E aí depois a gente vai pensar aí em qual formato, qual lugar a gente vai publicar de cada episódio, tá? E eu fiz aqui um agrupamento de orientações e sugestões baseadas no que eu ouvi, tá certo? E aí vocês podem fazer alguns ajustes em relação a isso. Eu achei que a conversa foi bem descontraída, mas eu acho que vocês precisam tomar bastante cuidado em relação. A gente sabe que a ideia é descontraído, meio informal, mais cuidado com as gírias e as repetições da mesma palavra. Por exemplo, tipo foi usado muitas e muitas vezes durante o áudio, mas é normal, né? Faz parte do processo de amadurecimento da ideia, a questão de você ganhar mais segurança e tudo. Então, a fluidez vai tornar isso menos presente, certo? E eu queria discutir com vocês aqui alguns pontos que ficaram um pouco confusos. Talvez vocês já tenham mudado essa concepção, principalmente depois que falou com o Ivaldir e com a possibilidade do participante, né? Mas só alguns ajustes, assim, que o gerente de projetos, ele não vai dizer o que a equipe tem que fazer, entende? Essa coisa de dizer o que fazer é meio que indireto. Ele sabe que tem que entregar um produto, né? E a equipe normalmente é que se organiza em relação a isso. Pode ter um outro papel lá dentro do líder de projeto, né? O analista que às vezes conduz essa organização, mas naturalmente assim nas empresas meio que se segue a forma de trabalhar, né? É meio que autônoma do time normalmente, né? O que o gerente de projeto acompanha no time são a questão dos marcos, né? O projeto ele vai ter um conjunto de marcos, certo? Que vão ter que ser atendidos e aí o gerente vai ficar ali acompanhando o que está sendo feito ou não, tá? Então, ele não estipula formalmente o prazo para a equipe, mas sim os marcos têm prazos, certo? Dá para entender mais ou menos essa ideia? Sim, sim. Vou até Aí anotar aqui. ele não faz somente o controle financeiro, entende? Ele gerencia o risco também, ele gerencia a questão de trabalhar com o cliente, a venda do produto. Então, ele não só controla a questão de dinheiro, sabe? E ele também não analisa o que é que o software tem que fazer. A relação do que o software precisa fazer é mais naqueles aspectos dos requisitos funcionais, não funcionais, que aí é trabalhado mais pela a etapa de análise de projeto, a etapa de levantamento dos requisitos, tá? Ele intermedia de alguma forma, porque ele está em contato com o cliente e de alguma forma ele precisa saber o que o software tem que fazer, né? Mas ele não dita diretamente, entende, o que é que o software tem que fazer. Dá para entender mais ou menos essa ideia? Uhum. Uhum. E aí a ideia sobre a responsabilidade do gerente, né, de ele ter que escolher o que é o melhor para o projeto. Às vezes ele não tem ali o conhecimento técnico, alguma coisa para decidir o que é o melhor e como tem que ser feito, mas é, ao mesmo tempo, uma atribuição dele, entende? É uma coisa meio divergente e complexa de entender, mas a ideia é que ele traga o melhor para o projeto, né? Que aquilo flua melhor e ele consiga entregar, né, o software dentro do tempo, da coisa que a gente vai discutir um pouquinho mais ali na frente, que é a tríade do tempo, custo e qualidade. Vocês vão ver que tudo que envolve a engenharia de software tem apoio nessa tríade. E aí tem um conjunto de consequências, né, que advém dessa escolha, tá? Então, se o cliente está exigindo mais a questão do tempo, aí vai ter que ter mais custo, a qualidade pode ficar comprometida ou não. Então, o gerente de projetos, ele faz todo o jogo em cima como é que eu posso dizer assim, a gestão dessas expectativas, entende? Então, eu dei um exemplo de tempo.
Aí, por exemplo, adianta eu pegar, uma mãe tem que gerar um filho, certo? E aí a criança, ela demora 9 meses para ser concebida, né? Terminar de se desenvolver e tal. Adianta eu colocar 3 mães, cada mãe gerando um menino por 3 meses, vai sair um menino? Entende? Não. Existe também uma questão de limitações, assim, dessas fronteiras, e aí o gerente de projetos, ele tem que ter habilidades muito, assim, sutis para lidar com isso, né? Saber cobrar do time sem espremer demais, extrair produtividade, uma boa comunicação com o cliente, também trabalhar com custos, né? Então, assim, tem uma gama de elementos amplos, e não somente custo, entende? Aí, como vocês falaram, também achei muito legal vocês falarem sobre a questão dos valores morais que são importantes nesse papel, né? Todos os outros são, mas o gerente de projetos, ele está sempre em xeque, né? Então, ele que representa a empresa, ele que tem um contato com o cliente, ele que representa a equipe, ele também representa o cliente dentro da empresa e tem que cobrar mais ao pessoal. Então, realmente, assim, ele tem aquele papel, como vocês citaram lá, da questão de pai, né? O pai do projeto, né? Então, é bem importante focar nesse aspecto, tá? E diretamente também o gerente de projetos, ele não diz quem vai ser contratado. Normalmente a decisão dele é em contratar ou não, entende? Dependendo do tempo, custo, qualidade, qual é a necessidade de um skill específico que o projeto esteja precisando e não tem. Ele vai decidir se vai pegar alguém da empresa e tentar fazer com que ele desenvolva aquele skill, ou é um skill muito diferente, precisa de um treinamento externo para vir treinar o pessoal, ou solicitar a mudança de uma tecnologia do projeto por causa disso, entende? Elaine, Mais ou menos aí, essa ideia, então, Rojão. então para resumir, o gerente de projetos, ele decide o perfil da pessoa que vai trabalhar no projeto, não necessariamente a pessoa em si, né? Uma pessoa específica. Ele pode captar junto com a equipe a necessidade de ter um novo papel. Por exemplo, pessoal, eu tenho essa funcionalidade aqui, vou precisar entregar mais rápido, ou o cliente pedir para fazer com determinada tecnologia. Alguém aqui consegue fazer? Você acha que a gente assume o risco e consegue treinar a equipe para trabalhar com ela? Ou eu digo ao cliente que a gente não pode, eu sugiro a ele a mudança dessa tecnologia, entende? Isso vai atrasar no Uhum. prazo do projeto, não. Então, tudo isso aí ele tem que ter esse jogo de cintura para fazer esse andamento aí dentro do projeto, tá certo? Certo. E, basicamente, não sei se vocês conseguiram perceber, mas ele é o primeiro que chega no projeto e o último que sai, sabe? E também trazer o conceito de que, normalmente, o gerente de projetos, ele gerencia vários projetos ao mesmo tempo, não um só, tá? Foi muito legal a visão que vocês trouxeram na questão das certificações, quais são as que existem e tal, e talvez tentar montar como se fosse a ideia assim, de um quadro comparativo, sabe? Quais são as certificações, qual seria a sequência entre elas, vale mais apenas uma ou outra, acho que esse bate-papo aí com o convidado vai ajudar muito nesse sentido, né? Foi legal também o que Uhum. acho que vocês fizeram com os outros episódios e os outros episódios não só de vocês, mas das outras equipes, né? E aí eu falei daqui da tríade do tempo, custo e qualidade, e talvez vocês pudessem focar aqui ó, numa visão do ciclo de vida do software, quando vocês fossem discutindo as coisas, da visão do gerente de projetos, entende? Falar das etapas, mais ou menos o que é que ele faz em cada uma das etapas, e pode servir essa imagem aqui como um guia, um mapa mental para vocês discutirem com o participante, certo? Com o convidado. Tá bom? Ok. Sim. E aí, meio que puxar vocês para assumir o papel como se fosse um cliente do podcast, meio que para nortear aí a conversa com o participante. Assim, eu, João, eu, Idalberto, eu, qualquer pessoa que tem aqui, né? Como aluno do curso de engenharia de software, que estudei um pouco sobre o que é gerente de projetos, mas o que é ser gerente na prática? Tentar puxar isso do participante, né? Então, depois, até na questão da apresentação de vocês, vocês puxarem assim um gancho. Ah, eu sou
Sou João, estudante do curso de Engenharia de Software, escolhi o curso por causa de tal coisa, achando isso, e acho que ser gerente é. Aí você pode falar o misto da visão que você tinha antes com a que você formou agora fazendo os episódios de teste, certo? Porque aí isso puxa o gancho na conversa com o participante, entende? A ideia do participante seria direcionar vocês, né, nessa missão aí dentro do curso, entende? E aí puxar os ganchos assim, eu sendo estudante recém-egresso, por onde é que eu devo começar? Quais são de repente, as disciplinas e habilidades que eu tenho que desenvolver, técnicas que sejam importantes, cursos, ferramentas, né? E acho que a pergunta mais polêmica vai ser essa aqui, né? Eu consigo ser gerente de projetos sendo recém-formado? Talvez vocês tenham percebido esse paradoxo, né? Para poder ser gerente é bom ter certificação, mas para ter certificação tem que ter experiência e o pessoal tem vaga para iniciante. Como é que acontece essa iniciação, né, no mercado? Acho que o participante vai dar uma visão bem boa sobre isso, né? Então, Com sei lá, certeza. como é que eu posso fortalecer a minha formação para ter mais chances quando eu me formar, se eu quiser ser gerente de projetos, tá? E a questão das certificações, né? A gente tem uma visão lá, como vocês falaram, do preço e tal, mas como é que eu tenho que fazer na prática para conseguir aquela certificação? Vale a pena eu estudar primeiro? Vale a pena não eu esperar ganhar um pouquinho mais de experiência para depois poder fazer, sabe? E aí tentar conversar com o participante nesse sentido aqui. Como é que é o dia a dia na profissão dele? Quais são os desafios que ele acha, assim, mais chato ou mais difícil? Trabalhar a expectativa do cliente, lidar com prazo, com escopo, com custo, né? E uma reflexão, acho que toda equipe pode fazer daqui para frente, né? Pegando o contexto que a gente está, né? Se acha que a pandemia vai trazer algum impacto na profissão, sabe? Transformar, se acredita que home office cabe para aquela profissão ou não, sabe? E a outra coisa é tentar ver se existe alguma referência importante em quem se inspirar. Eu acho que Dalberto falou em algum momento de uma pessoa que ele achou como inspiração, né? E eu achei bem legal esse ponto, vocês trazerem isso nos podcasts de vocês, tá certo? Beleza? Beleza. Beleza. E o convidado é Matheus quem? Um momento aqui, professora. Tá. E aí a gravação ficou para amanhã, né? E aí é bom vocês darem uma alinhadazinha, assim, na pauta com ele, baseado no que eu apresentei aqui para vocês. Como está gravado, né, a aula, fica mais fácil de seguir, tá certo? Uhum. Tranquilo, pessoal? Sim, professora. Elaine, o nome dele é Matheus Câmara. Câmara, né? Tá certo. É bom dar uma pesquisada sobre ele antes de vocês conversarem também, para ver se tem alguma coisa legal sobre ele. Beleza? Uhum. Era isso, pessoal. Alguma coisa mais que eu possa ajudar? Bom, no momento não, obrigado. Obrigadão, hein? Nada. Aí tem a equipe de Gabriel, Davi e Zaeda, só que eles estão com algumas dificuldades, e aí eles vão seguir com a gravação um pouquinho depois de vocês, tá certo? Aí vem a parte da computação afetiva, que é a equipe de Jonas, Larissa e Yuri. Eu ouvi direitinho o episódio de vocês, vi que vocês não sentiram necessidade de fazer mudanças no segundo episódio, não é isso? E aí eu vou tentar dar as orientações para vocês no mesmo contexto que eu fiz com os meninos aqui, tá certo? E aí vocês vão aí intervindo e falando se acharem necessário complementar alguma informação ou perceber que eu tive um entendimento equivocado de algum ponto, tá certo? Eu achei que a conversa de vocês foi muito legal, muito descontraída, assim, gostei muito dos exemplos que vocês trouxeram, analogias, trazer a questão da aplicação na sociedade, a qualidade do áudio ficou muito boa, achei muito legais os ganchos que vocês fizeram, né, com a possibilidade de atuação no mercado de trabalho, tá? O formato que vocês seguiram, né, trouxeram inicialmente uma ideia conceitual, o que era cada coisa, as definições, e aí no segundo momento vocês começaram a fazer um debate mesmo sobre o assunto, da perspectiva de cada um, e nessa perspectiva de utopia e realidade, achei muito legal que vocês apontaram, né?
e a forma que vocês compartilharam, assim, os anseios e os aspectos críticos, né, em aceitar ou não essa tecnologia, o que é que muda no dia a dia da sociedade. Foi uma discussão bem, assim, que trouxe aspectos filosóficos também sobre o assunto e os impactos na sociedade, achei muito legal, né, e aí achei legal também o gancho que vocês tentaram fazer com o próximo episódio, e tentar fazer assim mais um gancho como o programa em si, né? O PE, tecnologia, fazer o gancho com os outros episódios das outras equipes que estão trabalhando também. Acho que é uma coisa que é boa de todas as equipes fazerem entre, né? Tá? E aí eu vou tentar dar algumas sugestões, assim, meio naquele sentido Inception que eu falei, sabe? De vocês tentarem trazer para a discussão e falar na perspectiva de vocês, assim, eu sou aluno de engenharia de software, entrei no curso recentemente, tem um pouco sobre computação afetiva, mas será que realmente é uma área que é para mim? Eu, como estudante, assim, do curso de engenharia de software, tive uma visão X sobre essa área, e acho que trabalhar com computação afetiva é isso e aquilo outro, naquele sentido de qual a visão que você tinha antes de estudar sobre o tema e agora que você tem uma visão modificada pelo que vocês fizeram no ensaio de testes, e com essa visão, assim, que vocês acham se gostariam ou não de trabalhar com computação afetiva e por quê, né? Eu sendo um estudante recém-egresso, por onde é que eu devo começar e seguir se eu quiser trabalhar no futuro com essa área? Quais são as habilidades que são importantes de eu ter, desenvolver, conhecer técnicas, ferramentas, cursos? Eu acho que isso é uma coisa que vai ser bem norteada com a conversa com o participante, certo? Tranquilo? E trazer para o contexto aqui, se eu for recém-formado em engenharia de software, eu conseguiria trabalhar na área de computação afetiva, né? Cai naquele paradoxo de eu preciso de experiência, mas ninguém me dá a chance, tem vagas para iniciante. Eu vi que vocês falaram que o mercado de startups assim é bem forte nesse segmento, então será que esse paradoxo existe nesse conceito, certo? Existe alguma certificação, alguma ferramenta que é importante seguir, ou alguma formação complementar, né? Se precisa ter, como na gerência de projetos, né? Precisa ter um investimento financeiro para conseguir chegar nessa área, no sentido de ter que ter alguma certificação ou algum treinamento que seja importante para seguir nessa área. E se conseguir falar, né, com participantes sobre os aspectos, assim, como é o dia a dia na profissão dele, quais são os desafios que ele acha, são muita mudança de tecnologia, alguma linguagem específica é mais importante conhecer, algum framework que seja importante para trabalhar com isso, sabe? E aquele gancho também, né, em relação à questão da pandemia, se acha que essa área pode trazer ou sofrer alguma mudança por causa disso, e se existe alguma referência legal em quem se inspirar, por exemplo. Certo? Acho que de vocês ficou certo, né? A participação de um convidado. Mas em relação a essas em relação ao podcast, eu vejo que em relação ao conhecimento que a gente já tem, a gente pode, por exemplo, fazer um gancho em relação ao ouvinte, como seria perguntar de certa forma ao ouvinte independente se ele gostaria de ir para essa área da computação afetiva e tal, mas a questão é que é muito difícil realmente conseguir informação como entrar na área e essas coisas do gênero. Eu acho que isso ficaria melhor para o segundo episódio, na verdade. É no segundo episódio que vocês vão conversar com o participante, né? Com o convidado. Aí essas perguntas serviriam como norte para vocês pensarem no segundo episódio, entende? Aí já serve como algum norte para seguir. Mas o que eu entendi é que o primeiro episódio de vocês é para dar uma visão geral, é isso, sobre o que é a área, as aplicações, os contextos de sociedade, como vocês já fizeram no episódio de teste, não é isso?
Tranquilo, então. É isso. Vocês têm alguma dúvida, alguma informação conceitual que eu possa ajudar? Eu tenho em relação ao término, que foi Certo. no roteiro de teste do modelo que a senhora deu. Você colocou algumas coisinhas lá como call to action e até umas propagandas e tal. Mas até agora eu não tenho nenhuma ideia do que colocar nessa área para Não, acessibilidade. então não Então tem, como é não que tem ficaria? problema nenhum. Você pode fazer os call to actions com o próprio podcast, com o seu próximo podcast, com o curso de engenharia de software. Então, beleza. Combinado? Combinado. É isso. Obrigada, Yuri. Combinado. Aí a equipe de José Ferreira, Leonardo e Renan. Vocês estão por aí? Sim, professora. Bom dia, José. Eu gostei Bom muito dia. do episódio de vocês. Gostei muito também. Vi que vocês não sentiram muita necessidade de mudança, né? Na questão entre o primeiro episódio e o segundo episódio. A qualidade do áudio ficou muito boa. Achei muito legal também a forma como vocês organizaram, né, a apresentação do material. A iniciativa do Padlet também foi muito legal. Gostei também da forma como vocês se apresentaram como integrantes do curso, do podcast e a relação com o curso, né? Como vocês fizeram para escolher o curso e tudo. Mas eu queria sugerir para vocês a questão de, igual essa que eu falei para os meninos, né? Trazendo o que vocês já fizeram do episódio de teste e a visão que você tinha antes. Meio que fazer uma introdução nesse sentido, assim, de trazer a visão de vocês. Eu, como estudante, entende? Sim, professora, entendi. Pronto, achei ótimo. E achei legal também as explicações que vocês deram, bem sucintas, objetivas e legais sobre o que é algoritmo, fazer a separação do que é hardware, do que é software, né? E de repente, para alguns pontos, vocês tentarem trazer uma conversa assim, sem a preocupação de ser nada muito teórico demais, sabe? Sobre o tema. Trazer para essa linguagem mais simples, do mesmo jeito que vocês fizeram com a questão do algoritmo e tal. Acho que fica bem legal, né? A conversa foi bem descontraída, bem fluida, não percebi nenhuma questão em relação a vícios de linguagem e tudo. Achei muito legal o link que vocês fizeram, o Jabá como participante, e tentar fazer isso um pouquinho para o curso também. Achei legal vocês tocarem no ponto da questão das especializações que tem entre back-end, front-end, full stack. Falar também da questão de manutenção de código, achei legal, porque todo mundo pensa em software só sendo construído do zero, mas dificilmente pensa sobre manutenção, né? Achei legal. E eu acho que talvez vocês pudessem diminuir a questão dos papéis, sabe? Tipo, focar em 2 ou 3, né? Fala só do analista, do engenheiro, do gerente de projetos, pode até fazer um gancho com o episódio dos meninos, não precisa entrar, assim, muito no... Porque eu percebi que vocês trouxeram o ciclo de vida e tentaram encaixar, na verdade, os papéis dentro da fase do desenvolvimento do software, não é isso? Foi sim, professora, isso aí mesmo. Pronto, aí pode diminuir a questão dos papéis, de repente focar só em 2 ou 3, né? E citar, assim, que existem especializações, como você falou, né, na questão do engenheiro, aí ele pode trabalhar aqui com back, com front, com UI, UX, né? Achei legal. Que eu acho que talvez seja o foco que vocês vão dar mais no segundo episódio, não é isso? Sim, a gente também colocou isso no episódio mesmo. Legal. E aí, deixa eu ver mais o que. Seria bom tentar falar assim, já que tem alguém da prática e do curso, né, que tem lá, do pessoal que você achou legal, que vai poder participar, tenta tocar no ponto da questão do curso, se precisa de uma formação complementar, certificações, né, que é bom de ter de características e habilidades. Eu acho que talvez isso seja até focado mais no segundo episódio, né, Sim, senhora. mas... falar também sobre um pouco assim o quadro comparativo, porque na parte de engenharia tem muitas certificações, né?
certificações para cada linguagem específica e tal, se vale a pena investir em certificação, né? Se o custo vale a pena, ou se hoje em dia as empresas não ligam mais para a pessoa ter certificação ou não. Pelo menos na minha época, há uns, sei lá, abafa o caso aí, uns 16 anos atrás, você tem uma certificação, só de ter certificação, você já era praticamente selecionado, sabe? Sem precisar muito de entrevista. Essa é a realidade hoje ou não, sabe? Achei muito legal. Agora, só tem um ponto que eu acho que tem que tomar cuidado em relação a quando vocês falam da manutenção do software e o cuidado de associar a questão da participação de estagiários, sabe? Porque isso pode ser um ponto meio controverso, porque às vezes a manutenção do software é mais delicada e custa mais do que fazer o software do zero. Então, normalmente você vai encontrar cenários em que não tem documentação, que tem, se existir a documentação, tem a erosão alta. O que significa essa erosão, né? O que está na documentação é diferente do que está implementado, e às vezes exige um especialista em uma linguagem, um framework, que às vezes nem é mais utilizado, não é tão famoso. E aí também tem a questão de ter o risco, né, de durante a manutenção você causar algum impacto na operação do sistema, tirar ele do ar, e quebrar e não conseguir consertar mais, e ter uma operação parada a nível nacional, mundial, por causa disso. Aí, às vezes, é difícil você associar o estagiário a esse ponto, entende? Sim. Pronto, é só essa questão, tá certo? Tá. Ô, Mas professor, parabéns. Foi. a senhora pode disponibilizar o documento pra gente? Posso, eu vou gerar o PDF desse documento aqui e coloco lá no sala de aula, para que vocês possam se Tá nortear, certo. tá certo? Certo. De nada. Alguma coisa, José e equipe, que eu possa ajudar, tirar alguma dúvida, algum ponto que vocês acham importante falar? Eu acho que a senhora já disse já vai ajudar bastante a gente na construção do episódio final. Muito obrigado, professor. Nada. Hum, agora, Micael, tá por aí? Tá, né? Eu vi teu episódio, vi que você ainda não sentiu a necessidade de fazer o segundo, né? Episódio. A primeira gravação foi suficiente para você. Gostei muito da abordagem que você usou, bem ousada, assim, de fazer uma questão mais filosófica, como você falou, né? A discussão de você sobre você mesmo, as suas opiniões e concepções que você tem sobre o assunto. Achei que a qualidade do áudio ficou muito boa e a música de fundo também ficou bem legal. Achei legal você falar o que. Oi? Ah, não, pode continuar. Desculpa. O que levou você a escolher o curso, né? E falar sobre a engenharia de software, o que é software e tal. Só cuidado com as referências, porque às vezes, eu lembro que você fez a referência ao Wikipedia, mas a referência ao Wikipedia é uma coisa meio polêmica. Então, para não tirar a credibilidade da sua opinião sobre o assunto, de repente citar outra referência, certo? Mas é como eu disse antes, professor, eu não fiz o segundo podcast. O primeiro nem é o podcast de verdade, é só um teste. Eu ainda vou fazer, essa semana ainda vou fazer o primeiro. Aí eu envio para a senhora. Se a senhora quiser escutar tudo bem, só para a senhora ter uma noção. E o segundo eu falei quando uma semana antes de ser concluído o trabalho. Uhum. Eu vi no episódio no final que você falou que era uma concepção, né? Que ia estudar mais sobre alguns assuntos complementares para poder falar mais, né? Era só um teste de voz. Aquele podcast era basicamente um teste de voz. E achei legal, assim, as Ok. analogias que você fez, né, da aplicação com o dia a dia, com a sua visão, né? O ponto que você falou sobre o déficit que pode ter em relação à profissão no futuro, né? Achei a conversa bem fluida, descontraída, sem vícios de linguagem. O único ponto que você repetiu com um pouco de frequência foi a palavra basicamente, mas coisa que é ajuste pouco, certo? Achei legal a analogia que você fez com outra área, que não é a nossa área, mas que é conhecida pela sociedade mais a fundo como a área de direito, né? E achei legal você falar sobre as possibilidades que a profissão proporciona,
né? Mas eu achei que você pode tentar pesquisar e falar um pouco mais sobre alguns papéis mais formais, assim, dentro da computação, né? E teve um momento que você falou qual era a sua visão de quando você achava que a engenharia de software surgiu, né? E acho que você pode fazer um gancho com a questão da crise do software, que foi o que realmente fez a necessidade da engenharia de software existir e se igualar a outras engenharias mais nesse momento, certo? E... Perfeito. Eu vou fazer algo didático. Oi? Eu vou mais didático. Não, eu achei ótimo, assim, você trazer a sua visão de quando você acha que a engenharia de software surgiu, eu achei bem legal, né? E aí, se você quiser consultar o material, tem um material sobre engenharia de software que tem um do semestre passado, que eu acho que pode ajudar também, se quiser, que fala sobre a crise de software, tem um vídeo, tem um PowerPoint, posso passar para você. Seria E maravilhoso. pronto, eu passo sim. Certo? Eu acho que você podia tocar em alguns pontos, assim, em relação a possibilidades financeiras de atuação na área profissional, né? Se vale a pena, se ganha muito, se ganha pouco, se isso é relativo. A questão de tocar no ponto dos cursos, formações, certificações, e coisas nesse sentido, né? E tentar fazer o gancho, assim, com os outros episódios das outras equipes e o seu próximo podcast, tá certo? Ok, professor. Obrigado. Mais alguma E aí tu tentar aqueles inceptions aqui que eu saí tentando adaptar para o seu contexto, mas aí você analisa, né? Você, como aluno de engenharia de software, que pesquisou, estudou e tem uma concepção sobre o que é, como é que você se vê trabalhando nessa área, assim, o que é que você espera para você, né? Meio que um misto da sua visão que você tinha antes e depois de se preparar para o podcast, né? Qual a visão que você tem? Você acha que realmente você gostaria de ser engenheiro de software? Acredita que se fez a escolha certa ou não, já que você está seguindo por esses aspectos mais filosóficos, né? Se você acha que vai se encaixar com facilidade, quais habilidades que você acha que vão ser importantes para você, se você acredita que exista algo que você possa fortalecer na sua formação para quando você for atuar profissionalmente, como é que você enxerga os desafios no dia a dia da profissão, né? A questão de computação a gente tem muito, né? A questão de muitas evoluções tecnológicas e muitas linguagens que aparecem, frameworks e tal, como é lidar com isso, né? Na sua cabeça sobre esse assunto. E se você acha que a questão da pandemia também vai trazer alguma disruptura, né? E se você tem alguma referência importante na área que você acha legal falar. Certo? É verdade, né? Por causa da pandemia. Vou falar. Eu vou um pouco mais sobre a pandemia no meu podcast. Obrigado. Nada. Obrigada também. E aí ficou faltando agora a última equipe, que a gente já está na sequência, deixa eu ver se o Padlet ajuda e abre aqui. O Padlet não, o Notion abre. Pronto. A equipe de Beatriz, José Rafael e Salomão. Eu errei até teu nome aqui, Salomão, desculpa. Salomão. Aí eu senti também, né? Na verdade, foi no geral de todo mundo, a questão de lembrar de trabalhar na página do episódio, tá? Salomão e o Rafael estão por aí, se quiserem abrir o áudio e for falando, tá? Tô aqui, Vocês professora. avisam. Bom Achei dia, muito tô aqui também. legal. Bom dia. Achei muito legal que vocês já incorporaram o elemento da vinheta que Salomão tinha trazido para todo mundo, né? O teste que ele fez, achei que ficou muito legal. Achei legal também o gancho que vocês tentaram fazer, né, na questão da evolução da computação e como ela muda a forma de trabalhar, né? Só acho que talvez vocês possam diminuir um pouco do cunho histórico, assim, sem se preocupar de falar demais teoricamente sobre a evolução e tentar fazer o gancho assim, porque pelo que eu entendi, o objetivo do episódio de vocês era mostrar a atuação do profissional de computação ontem e hoje. É isso mesmo? É por aí, professora. A gente, assim, tentou colocar logo a parte histórica pra Achei gente ótimo. puxar Para na parte, já contextualizar, no, né?
Justamente, para começar, já nesse episódio a gente fala sobre o presente um pouco, e a gente ia terminar já no presente e mais para o futuro, já, nesse segundo Aham. episódio. Mas Pronto, assim, aí. a senhora acha que a gente pode fazer como então, para Pronto, eu diminuir só essa. ia dar uma sugestão que era o seguinte: vocês tentarem fazer mais o gancho do profissional na evolução da computação. Por exemplo, antes surgiram os computadores e aí o negócio era tudo eletromecânico e as pessoas trabalhavam como? Colocando e tirando cabo. Lembra que a gente falou isso na Entendi. aula de introdução à computação, que tinha muitas mulheres que trabalhavam na área e ter essa dicotomia, né, que hoje existe em alguns segmentos da sociedade. O pessoal acha que mulher não cabe na computação, mas tem a participação de muitos papéis femininos na computação, a questão de que saiu da linguagem onde saiu de cabos e engrenagens, aí surgiu a linguagem de programação de baixo nível, e surgiram os compiladores, né? E aí o advindo do compilador foi de uma mulher, Grace Hopman, né? E aí isso deu a possibilidade de surgir programações de alto nível. Aí o que é que isso mudou na forma de trabalhar, né? Antes a pessoa tinha que ir lá trabalhar só em linguagem de máquina, era fácil construir programa daquele jeito ou não. O que é que se tem de diferente hoje, né? Com, sobretudo, o advindo das linguagens de alto nível, né? E achei legal a forma como vocês trouxeram na questão da internet, que mudou completamente a forma de se produzir sistema, né? Então, consequentemente, muda a forma de se trabalhar, de se produzir software, né? Trazer também a questão de a interatividade com os dispositivos, mudou a forma, né, como é que os sistemas precisam ser desenvolvidos, e aí surge esse meio mundo de frameworks e tecnologias que mudam rapidamente em tão pouco tempo. Como é que, como vocês falaram também, a questão da realidade virtual e a aprendizagem de máquina, né? Como mudou a forma que se trabalha hoje, como acha que pode mudar a forma de se trabalhar no futuro. Tem um ponto interessante aí que vocês podem abordar também no grafeno. Acho que foi até o... Vocês podem começar com o Mikael também, acho que Bia assistiu essa aula hoje, tem gravada lá no sala de aula, que Mikael fez uma apresentação sobre o grafeno e como o grafeno vai mudar, assim, um escopo próximo na forma na questão de dispositivos mesmo assim, né? Que você vai conseguir ter celulares e telas dobráveis de alta qualidade. Como é que isso vai mudar a forma que o engenheiro precisa trabalhar? Os poderes computacionais vão ser absurdamente expandidos, e aí o que é que isso muda, né? E é meio que fazendo o gancho da evolução, assim, como era ser engenheiro naquela época e como que está sendo ser hoje, e essa relação dos dois mundos, né? Dá para entender ou ficou muito vago o que eu falei? Não deu para entender. Assim, a senhora. Eu queria saber se a senhora tem alguma ideia para o episódio 2, para falar do futuro, sabe? Porque é a única Pronto, aí coisa. acho que para o episódio 2 podia focar nessa coisa do grafeno, assim, que o grafeno ele vai mudar, a ideia do grafeno é que você vai ter projeções e dispositivos vão estar colados na pessoa, tem na roupa, na pele, e, sabe? E aí como é que vai mudar a forma que a gente faz software por causa disso, entende? Acho que talvez seja um episódio que isso possa ser um norteador, e vocês vão ver que é uma coisa meio que filosófica, né? Para frente. Aí é muito pessoal de vocês, e eu queria que vocês não se encaixassem na questão de, o futurista, mas no sentido assim, qual é o sentimento que vocês têm sobre isso, sabe? É aí onde entra aquele momento Inception, sabe? Vocês trazerem sempre a visão de vocês sobre o assunto, entende? Eu achei muito legal vocês falarem da questão dos níveis, dos papéis na indústria, né? Se puder falar sobre alguma coisa em relação à formação constante, né? Que toda hora a gente que trabalha com tecnologia e engenharia de software, toda hora tem um framework novo, uma tecnologia nova, a cada 6 meses o negócio muda, né? E aí, se vocês quiserem, eu vi que vocês falaram de vários papéis, mas se quiserem diminuir o escopo e focar só em programador, por exemplo, talvez fique mais fácil para vocês puxarem esse gancho numa linha histórica, porque são tantos profissionais e papéis que tem e que surgem a todo momento, talvez fique difícil de vocês traquearem tudo isso, né? De se sentirem
sentirem que estão apresentando uma opção completa do gosto de vocês. Então, se quiser focar somente no papel do programador, como, por exemplo, vocês falaram, programador, antes o cara só botava e tirava cabo, hoje o cara pode ser back-end, front-end, full stack, trabalhar só com aplicativo, e tem linguagem XYZ, framework A, B, C e D, entende? Falar um pouco desses desafios, assim, que esse monte de coisa traz, né, na atuação do profissional, né, esse monte de confusão que tem de termos e nomenclaturas, sabe? Aí, não sei se vocês concordam com as sugestões, né, se eu captei realmente qual era o objetivo de vocês. E aqui eu botei algumas sugestões naquele ponto meio que de Inception, né? Eu, como aluno de engenharia de software, estudei um pouquinho sobre como é essa evolução do profissional de computação, se quiser focar aí no desenvolvedor, mas na visão de vocês, pelo que vocês estudaram ontem e hoje, o que vocês acham que vocês gostariam de seguir na área, por exemplo, com esse negócio que muda, tecnologia o tempo todo, e framework o tempo todo, você tem uma boa base teórica, por exemplo, está mais à frente do que você conhecer os N frameworks que existem, sabe? Você, como recém-egresso, isso te encoraja ou desencoraja a seguir no curso, sabe? Entende? Se existem, assim, se vocês imaginam como é o dia a dia na profissão, não sei se vocês vão ter um convidado, né, no segundo episódio, mas se tivesse um convidado, vocês poderiam fazer perguntas daquele tipo, né? Como é o dia a dia na profissão? Como é que vocês acham que vai ser lá na frente? Como é o impacto da profissão, esse negócio de muda, de tecnologia o tempo todo, né? Se vocês visualizam alguém que é uma referência importante, que vocês acham legal se inspirar, certo? Seria mais nesses aspectos, assim. Certo? Ok. Vai ver se parte vocês do convidado já. conseguem um convidado, se não conseguirem, aí a gente pode falar com o professor Ivaldir, que ele disse que está aí para ajudar a gente. Para todo mundo que precisar aí de convidado, a gente falar com ele, que ele ajuda. Tá certo. A gente vai ver, certo? Porque, assim, o convidado dá até uma dinâmica melhor pro assunto. E até para a gente usar esse episódio, como eu falei, assim, como Inception, né? Para vocês tirarem as dúvidas e anseios que vocês mesmos têm sobre o curso, sabe? Com certeza. Para frente. Aí acho que vai ser legal. Tranquilo? Aí vocês podem falar com ele está aberto. E se não conseguir, fala comigo também. Lança lá no grupo geral, se tem alguém que gostaria de participar. Tá certo? Beleza. Era isso, pessoal. Assim, não sei se deu para atender a necessidade de todos vocês aí, mas se ainda vocês acharem que não foi suficiente, precisa de alguma ajuda e de alguma orientação, a gente pode marcar uns momentos síncronos para discutir e tirar dúvidas, tá certo? É só vocês avisarem. Combinado? E aí eu vou parar aqui a gravação, vou colocar lá no sala de aula, certo? E aí, caso vocês queiram acompanhar depois,